Ontem, a Suprema Corte estava dizendo que a vitória do Trump não importava em nada e não ia alterar na forma que eles agiam, como se não tivesse menor importância política o fato do Donald Trump estar sendo eleito presidente do país mais importante do mundo. No dia seguinte, eles dão declarações de que vão tentar fazer toda uma regulamentação da internet no Brasil, implementar a censura para que não aconteça aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o quê? O povo ir lá escolher o seu presidente democraticamente. Eles são tão escancarados que é impressionante, é de tirar o chapéu. A forma como a nossa Suprema Corte hoje toma decisões e fala escancaradamente que são decisões políticas para interferir na eleição. Eles sabem que Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos graças à liberdade de expressão que ainda existe lá na internet. Aí o que o STF decidiu fazer? Não, escuta isso aqui da CNN, não é da minha boca, e me fala se isso não é simplesmente um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Está falando da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ainda falta um recurso para o Supremo Tribunal Federal, e é sobre a Suprema Corte que eu quero discutir contigo, Luísa Martins, porque na visão dos magistrados, a eleição de Trump é o timing ideal para a regulação das redes sociais? A eleição do Trump é o timing ideal, é o tempo exato. Por quê? Para que as pessoas não elejam Bolsonaro. Conta pra gente. Uribe, boa tarde para você e boa tarde para Clarice e todos que estão conosco. Uma ótima semana a todos. Uribe, na verdade, esse julgamento já estava marcado há algumas semanas, né? Está marcado agora para o dia 27 de novembro, mas a leitura ali nos bastidores da corte é que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos reforça que esse é um bom timing, né? Para finalmente dar uma resposta em relação a um tema aí que já vem se arrastando e gerando, inclusive, atrito, algum atrito entre os poderes ali, na medida em que o próprio Congresso Nacional teve o seu tempo para discutir esse tema, né, para votar ali o inquérito das fake news, acabou não fazendo isso, e isso abriu espaço para que o Supremo pudesse finalmente colocar essa pauta, essa ação, né, no calendário de julgamentos do plenário. Agora, para começar a história, o fato do Congresso não deliberar sobre uma pauta não quer dizer que essa pauta possa ser prerrogativa da Suprema Corte de deliberar. O Congresso não deliberou porque não tinha votos para serem aprovados. Aí, se os representantes eleitos não aprovam exatamente o que o STF quer, eles puxam para eles e na canetada, sem voto nenhum, vão lá e determinam e criam uma nova lei. O primeiro erro é esse. Para no dia 27. A leitura ali dos ministros, Uribe, é que esse vai ser um dos principais julgamentos do ano. Não, nós temos aí facções criminosas tomando conta do Brasil, PCC matando um cara em Guarulhos, segurança pública, criminalidade aumentando vertiginosamente. Nós temos o rombo fiscal, desmatamento, queimada, mas a principal pauta do STF é censurar as redes sociais. Um marco não só para as próximas eleições brasileiras, mas para a democracia de uma forma geral. É claro, censurar as pessoas é super democrático. E essa relação com a eleição do presidente americano, do novo presidente americano, é feita porque na percepção dos ministros há uma maneira muito semelhante entre a forma que os bolsonaristas e os trumpistas usam as redes sociais. Você está entendendo? É como se o STF estivesse admitindo que eles vão interferir nas redes sociais para que os bolsonaristas não tenham o sucesso que os trumpistas tiveram nos Estados Unidos. Aí vem aquela narrativa que você sabe qual é, né? Alimentando ali, retroalimentando o chamado algoritmo do ódio, com publicações ali que até possam incitar atos antidemocráticos, né, espalhar notícias falsas. Eu sabia. E promover, né, esses discursos de ódio. Claro, todo discurso de quem discorda do STF é discurso de ódio, essa pessoa tem que ser presa. Vamos censurar a internet, então. E isso, segundo a avaliação desses ministros, é importante colocar ali uma posição do Supremo de que o Judiciário está atento à postura das chamadas Big Techs, né, das plataformas digitais. A gente lembra que este ano o X ficou bloqueado por cerca de um mês justamente por descumprir as decisões judiciais de remoção de conteúdo indevido, considerado indevido ali pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois essas decisões foram todas referendadas ali colegiadamente pelo Supremo Tribunal Federal. E há uma necessidade, na visão dos ministros, de realmente regulamentar, né? Colocar regras mais claras que prevejam ali uma postura mais proativa das plataformas. Você está entendendo que é jogar para cima das plataformas, censurar todo mundo, caso contrário elas serão penalizadas. A ideia é fazer a censura espontânea. As plataformas vão sair censurando todo mundo com risco de cair nas mãos do STF.
nessa questão da remoção de conteúdo indevido. A gente lembra também que esse ano, nas eleições de 2024, esse não chegou a ser um super problema, né? Houve ali uma avaliação de que as plataformas foram, de fato, mais colaborativas do que foram nas eleições de 2018, 2020 e 2022, por exemplo. Mas, ainda assim, a percepção é de que esse tema não perdeu o senso de urgência, que precisa, de fato, haver uma resposta da Corte em relação às regras, né? E qual deve ser a responsabilização das plataformas pelos conteúdos publicados por terceiros. Esse é o ponto principal da discussão, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas se descumprirem ordens judiciais de remoção de conteúdo. Essa é a regra normal. Afinal de contas, é somente assim que elas deveriam ser responsabilizadas. Agora, o que o STF quer? Punir as plataformas que não tirem o discurso de ódio antidemocrático antes da decisão judicial. E a ideia do Supremo é justamente colocar as plataformas como figuras ali, sujeitos ativos, né, para promover a remoção desses conteúdos indevidos e tornar o ambiente digital um pouco mais compatível aí com os princípios democráticos. Você escutou? Tornar o ambiente digital um pouco mais compatível com os princípios democráticos. Quais são os princípios democráticos? Tirar os bolsonaristas, trumpistas, a direita, os conservadores das redes sociais. Tem coisa mais antidemocrática que isso? Vamos simplesmente censurar e calar a boca de forma de intimidação contra as big techs e plataformas, todo mundo que fale algo que seja contrário ao que nós acreditamos como sendo visão de mundo. É isso. E dia 27 eles vão votar sem ter nenhum voto popular.